Hoje eu quero conversar sobre uma série que eu nem gostei tanto assim. E talvez isso seja importante dizer logo no começo. Eu assisti Off Campus, achei clichê, achei superficial e em vários momentos previsível. Não é uma obra que eu colocaria na lista das minhas favoritas e nem uma história que eu defenderia pela qualidade literária. Mas o que ficou comigo depois dos episódios não foi a trama. Foi a reação das pessoas à existência dessa trama. Porque sempre que uma adaptação como essa ganha espaço, surgem os mesmos comentários. Isso é soft porn, é pornô para mulheres. Se quer assistir pornô, vai assistir pornô. E eu comecei a me perguntar por que esse comentário aparece com tanta facilidade. O que é exatamente que está sendo criticado aqui? Porque existe uma diferença enorme entre dizer eu acho essa história mal escrita e dizer isso é pornô para mulheres. A primeira é uma crítica à obra. A segunda parece uma crítica ao próprio desejo feminino. E eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Nós vivemos em uma sociedade que durante muitos anos tratou o desejo masculino como algo absolutamente natural. Revistas masculinas eram normais, canais pornô normais, comédias adolescentes recheadas de nudez feminina totalmente normal. Propagandas que usavam o corpo da mulher para vender qualquer coisa eram normais. Tudo isso podia até ser criticado, mas raramente era tratado como motivo de vergonha para os homens que consumiam esse tipo de conteúdo. Era esperado, era compreensível. É só coisa de homem. É claro que existem críticas legítimas a esse tipo de história com conteúdo hot. Elas podem ser mal escritas, podem romantizar comportamentos problemáticos, podem reproduzir estereótipos, podem ser superficiais. O problema é que, muitas vezes, a crítica não para aí. Ela sai da obra e passa para quem consome a obra. De repente, não basta dizer que aquilo é ruim. É preciso ridicularizar. É preciso diminuir. É preciso transformar o gosto feminino em piada. E mais do que isso, existe quase uma necessidade de lembrar às mulheres que elas deveriam sentir vergonha por consumir esse tipo de narrativa. Como se o problema não fosse a qualidade da obra. Como se o problema fosse o fato de ela existir. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou defendendo Off Campus. Não estou dizendo que romances mais sexualizados são revolucionários. Não estou dizendo que pornografia masculina é boa, nem que supostamente uma pornografia feminina seria maior e mais evoluída. Essa conversa não é sobre defender produtos culturais. É sobre questionar o peso moral que colocamos sobre desejos diferentes. Porque quando alguém diz, se quer assistir pornô, vai assistir pornô, a frase parece neutra, mas ela carrega uma ideia curiosa. A de que o mercado pornográfico atende igualmente a todos os desejos. E será que atende? Muitas mulheres não estão apenas procurando cenas de sexo explícitas. Elas procuram tensão, antecipação, olhares, construção emocional, intimidade, reciprocidade. A fantasia não está apenas no ato sexual. Ela está no contexto, no caminho até ele. E isso não torna esse consumo mais inteligente, mais puro ou moralmente superior. Só o torna diferente. E talvez seja justamente essa diferença que causa desconforto. Porque culturalmente, nós nos acostumamos a ver mulheres como objeto do desejo, muito antes de nos acostumarmos a vê-las como sujeito dele. A mulher, ela podia ser desejada,
ela podia ser admirada, ela podia ser objeto de fantasia. O que parecia menos aceitável era que ela ocupasse o lugar de sujeito desse desejo. Que ela escolhesse, que ela observasse, que ela fantasiasse, que ela consumisse histórias pensando no próprio prazer. Talvez seja por isso que tantas mulheres aprendem a justificar aquilo de que gostam. Eu sei que é ruim, mas é meu guilty pleasure. Não me julguem. É curioso como o desejo feminino quase sempre vem acompanhado de um pedido de desculpas. E talvez a pergunta mais interessante não seja se Off Campus é uma série boa. Talvez a pergunta seja outra. Por que aceitamos tão facilmente que homens consumam fantasias feitas para eles, mas sentimos necessidade de justificar, ridicularizar ou patologizar as fantasias feitas para mulheres? Homens também consomem fantasias o tempo todo. Fantasia de poder, de heroísmo, de vingança, de conquista. E raramente são convidados a sentir vergonha por isso. Então por que, quando mulheres consomem fantasias construídas para elas, a reação tão frequentemente deixa de ser estética e passa a ser moral? Esse episódio não é sobre defender histórias com conteúdo hot, nem sobre dizer que fantasias femininas são mais saudáveis ou mais inteligentes. É sobre perguntar por que o desejo masculino foi tratado como inevitável e humano, enquanto o desejo feminino ainda precisa ser explicado, amenizado ou escondido. Talvez o desconforto não esteja na existência dessas fantasias. Mulheres sempre desejaram. A diferença é que, hoje, esse desejo é cada vez mais visível, mais explícito e menos disposto a pedir desculpas pela própria existência. Talvez seja isso que incomode. Porque as mulheres não estão apenas sendo desejadas, elas também estão desejando. E uma sociedade acostumada a olhar as mulheres ainda está aprendendo a lidar com as mulheres que olham de volta. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.